Fala galera, começando mais um Come Bebe Fala, que é o podcast que resume muito bem as coisas que a gente gosta de fazer, né? Que é comer, beber, falar, às vezes falar de comida e bebida, mas também de diversos outros assuntos. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre gin, sobre um dos nossos parceiros, que é a Ambre, mas antes, apresentar a galera aqui. Pedro, muito para prazer. Os mais chegados. E a gente tá aqui com o Eduardo, que é o founder, CEO, vendedor, o cara é o 360 da Ambre. Se apresenta um pouco aí, fala. Então, meu nome é Eduardo, eu sou hoje diretor comercial da Ambre. Empresa pequena, a gente não diz que tem CEO, né? Eu acho muita pretensão ainda para falar sobre ser CEO, mas estamos aí agora, a Ambre no mercado já há 4 anos e a gente aí presente em 17 estados, mais de 1.000 pontos de venda. E estamos aí, firme e forte. E o cara tem coragem de falar que a empresa é pequena ainda. Porra, tá voando aí, ó. 1.000 pontos de vendas, né? Mas só pra gente entender, até chegar em Ambre, o Eduardo antes fazia o quê? E como começou? De onde veio o Ambre? Boa. Na realidade, eu tenho uma formação universitária em administração. Trabalhei em empresas como Gerdau, Siemens, New Holland, Grupo Sumitomo. E sempre na área de supply chain, compras e negociação, e acabei fazendo uma transição de carreira. Trabalhei em São Paulo, trabalhei também na Alemanha, e na Alemanha eu conheci o gin lá, mas continuei trabalhando como nessa área de supply chain, de negociação. Conheceu o gin como consumidor? Conheci como consumidor. E senti que queria empreender, traçar novos desafios, e comecei a fazer o business plan, abri uma empresa, era uma autopeças focada em Land Rover, não deu certo. Cara, eu não sabia disso. Mas aí não quebrei, saí meio no 0 a 0. O mercado deu uma guinada por causa do aumento do dólar, então eu passei a não virar competitivo versus as peças da concessionária. Daí também comecei tentei trabalhar numa empresa, numa startup era um plano de fidelidade, só que esse plano de fidelidade era colaborativo e tal, mas também fiquei pouco tempo, uns 6 meses, e voltei a trabalhar nesse meio tempo também na área de supply chain, uma empresa aqui local, paranaense, chama-se BRI, que é no segmento de energia, também fazendo um papel ali de consultor nessa área de negociação. E nesse meio tempo eu já estava com o projeto do gin rolando, né? Então a gente ficou, antes de lançar o gin, 2 anos trabalhando nesse projeto, fazendo receitas em casa, business plan e tudo mais. Quando você fala a gente, você veio com a ideia porque você curtiu o produto, chegou aqui, juntou com alguém e falou, vamos começar a fazer. Isso. Mas você sabia fazer ou você foi... Não tinha noção nenhuma. Entramos no YouTube e vemos como é que faz gin. Mas começou focado no negócio ou quis fazer um gin e daí surgiu? Não, foi por amor à causa, por amor à cachaça. Então a gente realmente estava fazendo churrasco. A ideia não era o mega marca de gin? Nunca. A gente falou, não, vamos fazer um churrasquinho hoje, e daí acelerando lá no churrasco, que a gente fez um Negroni na época, era um coquetel novo que a gente tinha comprado num livro de coquetelaria, que era tipo livro de coquetelaria clássica. E daí a gente estava fazendo todos os coquetéis desse livro. E daí a gente aí gostamos do Negroni. Isso em que ano? Cara, era 2016, 2017. Nossa, coquetelaria muito fraca aqui. Não tinha nada, né? Não tinha nada no Brasil. Tinha o Tiger Coquetéis aqui, só em Curitiba nessa época. Igor Bispo, muito bom, era bem bom. E daí eu estava na casa do meu sócio, o Guilherme, e a gente falou, não, vamos ver como é que faz gin, porque eu conheci, nessa época eu morava na Alemanha, um cara que fazia, e eu olhei a fábrica dele, não era nenhum trabalho da NASA, acho que dava pra gente fazer. O cara fazendo a banheira da casa dele, o gin lá, você viu ele fazendo. Não, tá bem top a destilaria dele, mas não é, assim, muito equipamento industrial, assim, dá pra fazer de uma maneira bem artesanal. E daí a gente viu um destilador lá no eBay, era tipo $300, barato, assim. Daí cada um, a gente tava em 3 lá, a gente dividiu por 3 e trouxe. E daí a gente foi na Cipria, comprou todos os botânicos que precisa fazer gin, eles têm lá.
E Cipra é uma loja aqui de especiarias aqui em Curitiba. E daí a gente começou a fazer. Só que ficou muito ruim, cara. Horrível, cara. Intomável. E daí a gente, nesse churrasco que a gente fazia, sempre a gente provava uma receita nova lá que meu sócio Guilherme, que ele adora cozinhar, desenvolvia. Só que continuava ruim. E daí a gente começou a ver, teve uma novela que era Pé na Cova na época, e ela tinha uma mulher que era alcoólatra de gin, começou uma busca muito grande por gin. Falou, olha, tem um negócio aí, né? E daí começamos a estudar business case, evoluir junto, em paralelo, fazendo a bebida. E ela começou a ficar melhor, a gente conseguiu falar com o pessoal na Europa, ligar para a dona da destilaria lá, para pegar um pouco da receita, né? E daí a gente pegou as receitas do pessoal lá e daí ficou bom. Mas quando você diz que é ruim é porque ficou muito herbáceo, exageravam... Exagerado nos botânicos, entendeu? É que existe uma, tipo... vamos dizer assim, cardamomo, que tem bastante... Quantidade ideal. Se você coloca, tipo, 1 grama a mais para 5 litros, é muita coisa. Tem que falar em, sei lá, 0,25, entendeu? De para cima ou para baixo. Porque senão o botânico pega e aí acaba ficando tipo um destilado de cardamomo. Então o difícil na produção do gin é realmente equilibrar os botânicos. Isso. A receita do bolo, né? Basicamente é zimbro, né? Então você tinha que fazer ali uma receita de zimbro e botar bem pouquinho dos outros botânicos. E daí você vai evoluindo sabores e tal. E daí a gente, né, pensando como mercado, a gente falou, não, vamos fazer um gin que seja contemporâneo, o que a gente mais gosta, que é o Bombay. Bombay East, na época, a gente gostava de tomar. E daí a gente falou, não, o gin contemporâneo tem mais botânicos, então não vamos fazer um gin mais reto, que seria o Beefeater e o Tanqueray. Então, mas a gente queria fazer um negócio que não fosse muito diferente, que o cliente que fosse comprar, o cliente comprasse um produto aqui local, com especiarias locais, mas também que não fosse diferente do que o pessoal toma lá fora. Igual uma cerveja artesanal, você toma uma Pilsen, na República Tcheca, eu tomo uma aqui, é para ser parecido, né? Sim. Então a gente não quis inventar muita moda, assim, só trazer... Isso pensando em negócio daí, pensando em aceitação de mercado. Aceitação de mercado. Porque daí a gente, né, eu trabalhei nessa área de supply chain, mas já fui empreendedor e tal, a gente tinha uma visão, né? Então a gente tem 3 sócios ali, cada um tem uma expertise diferente, né? Foi até um dos motivos da gente ter se juntado. Esse teu back de supply chain tal, hoje faz a diferença? Na realidade faz na parte de negociação, porque eu sempre trabalhei na área de supply chain, mas muito na ponta, na parte negocial mesmo, contratos, negociação. Nunca fui tipo um comprador de emitir pedido de compra. Uhum. Poucas empresas emitiam pedido de compra, mas bem pouco assim. Sempre bem estratégico, e daí na negociação ajuda, né? Uma coisa que a gente até fala aqui, é que um destaque de vocês não só produto, mas vocês sabem entrar nos lugares. Vocês sabem entrar num bar, vocês sabem entrar no mercado. Isso é uma coisa que a gente vê assim, pô, o Eduardo sabe. Networking do Eduardo, né? Sabe. Não, mas às vezes mais do que networking é você saber como se portar em determinada situação. Você fala com uma molecada de bar, você fala com o pessoal de uma rede de mercado grande. Então isso é um perfil de pessoa que é super difícil de encontrar, né? Mas o que a gente faz? Assim, a nossa empresa é bem certinha, por exemplo, hoje a gente tem sistema RP ali na empresa implementado. A gente está falando lá na frente, né? Mas a gente tem, por exemplo, um entendimento de marca. O que aconteceu com o mercado? O Hernani Mascarenhas, que ele é um novo sócio nosso, ele tem um percentual mais baixo, mas ele é especialista no varejo. Então ele conhece muita gente de varejo, ele sabe como que trabalha merchandising, ele sabe. Então a gente sabe trabalhar com uma que é completamente diferente de qualquer outra coisa. E a gente errou muito no começo, porque a gente perdeu o nosso contrato que a gente tinha com a Angeloni, porque a gente trabalhou errado. Então foi um erro da empresa. A empresa está começando, a gente pegou todas as lojas do Angeloni lá e não soube trabalhar, né, o merchandising, reposição, não soube trabalhar os encartes e tal, vários detalhes que tem ali, né? Porque não é só entrar, né, nessas redes. Não. Mas voltando ali pro início, vocês começaram a melhorar essa receita, mas por enquanto era feito em casa. Isso, 100% em casa, um alambique caseiro de 5 litros, né, capacidade. Nossa.
E daí a gente foi buscar barracão industrial, procurou pela cidade, e daí o dono da cervejaria Ovelha, ali o Urapuã, falou que tinha um barracão livre ali do lado dele, em Pinhais, que é perto da minha casa e tal. A gente achou por bem escolher ali Pinhais, foi muito fácil para conseguir as licenças de operação e tal. E aí a gente começou a planejar daí a indústria, né? Fomos visitar destilarias fora do Brasil e também aqui no Brasil, para entender como que eram os processos, né, industriais, o que precisava de layout, essas coisas. E a gente daí fez a fábrica, comprou lá, né, os equipamentos para fazer a fábrica. Nesse primeiro momento, produzia quanto? Na realidade, eu me lembro que a primeira venda, depois que a gente conseguiu as licenças, foram 200 garrafas no mês. Quem foi o primeiro cliente? E eu lembro. Não era a Ambre, né? Isso é legal falar. É verdade. Não sei se ele Era o falar. Vesper. Não, fez Uma cara. Não, faz parte da construção de marca. Eu acho que o primeiro cliente, assim, de bar, assim, cliente PJ, que antes era amigo, né, que comprava, foi lá em Camboriú, foi o Distrito. Ó, começou bem. Pô. Isso então 2017, 2018 para 2019, bem assim, em dezembro lá, quando eles abriram o Distrito, eles pegaram, e logo depois o Souk lá, o Gabriel Bonde. É que, Bueno também. é que existe assim, o momento antes do Janela e o pós, né? No Souk. Eu lembro. Quem nos recomendou foi o Lick do Nikkei. Eu lembro que vocês tinham fechado e... Que hoje não é nosso cliente, mas... Mas acho que até era o Bueno, trabalhava lá na época. Eu me lembro... eu me lembro bem o dia que eu fui no Janela. Que a gente foi lá, vocês estavam com uma cara de desconfiado. Mais um vindo aqui em Pela Saco e tal. Foi legal porque depois a gente desconstruiu essa imagem e virou amigo. E desde o início vocês estão no mesmo barracão, só foi aumentando a estrutura de abastecimento. Hoje em dia vocês fabricam quantas garrafas? Hoje em dia é em torno de 12 mil e final do ano vai chegar a 18, 20 mil garrafas por mês. E tem capacidade para produzir mais ou Tem não? capacidade da fábrica, hoje é 36 mil garrafas com o nosso maquinário atual. Claro que precisa, se for chegar a 36 mil, a nossa rotulagem que já foi comprado, já uma rotuladora automática e tal, vai ter que ter umas adaptações, mas bem fácil de fazer para chegar nesse volume. E a gente já pegou um barracão do lado, né? Então hoje tem 2 barracões. Uma coisa legal que o Pedro puxou, eu achei legal contar. A gente fala bastante de branding. E por quê? A Ambre não começou como Ambre, começou como Vesper. E por que mudou para Ambre? Porque na realidade o que a gente precisava? A gente queria vender produto e para a galera testar, para dar para os amigos e tal, tinha que ter um rótulo. A gente contratou um designer amigo nosso, falou, cara, o meu sócio sonhou com o nome Vesper e falou, não, Vesper é vespertino, é a primeira estrela que nasce, tem tudo a ver... Caraca, foi profundo. Tem tudo a ver com gin, a gente tá nascendo agora. Então ele é bem romântico assim nas ideias dele. E, daí eu falei, cara, por mim, caguei. Pode ser, né? Mas ainda a gente sabia que... O cara do comercial um pouco se ferrando pra marca. Mas antes a gente não tinha muito essa, né? A gente tava pensando, mas quando eu ia levar a sério o negócio, a gente teria que pensar nisso um pouco mais pra frente. Mas pensando no business plan, muito mais na parte de investimento, quando que a gente seria, se a gente teria grana para fazer ou não, a grana que eu tinha guardado, né? E meu sócio também. Nessa época você continuava trabalhando CLT? Não, já tinha largado para... Não, eu já estava, na realidade, estava como um consultor, assim, não era CLTzão, sabe? Eu estava fazendo um consultor, mas tipo, era tempo determinado. E claro que eu poderia me recolocar muito rápido, mas eu já não queria, né? Sim. Então eu queria empreender. Fez de tudo para não precisar mais. Daí eu comecei a trabalhar, fiquei 8 meses ali, só na empresa, sem receber nada ali, mas fazendo tipo, todas as licenças, gerando os procedimentos, tudo. Na realidade eu só auditorizo, nada a ver comigo, mas eu sei fazer então todos os procedimentos de qualidade da fábrica para poder liberar no registro do mapa, eu que fiz. Então... É muita burocracia para fazer? Nossa, super. Tem as melhores práticas de fabricação, aí você precisa desenhar o processo de limpeza das mãos dos funcionários que vão entrar lá para trabalhar.
Porque assim, a fábrica em si, assim, não é extremamente complicado, né? A gente já foi visitar. Não é. É ok até, assim. É mais complicado regulamentado que... Sim. Mas Tá. papelada é super difícil. Né? Tanto que muita gente vem terceirizar e tal, porque olha, né, a burocracia para fazer. E claro, você está mexendo com vida de gente, né? E ali a destilação tem vários processos que você pode, sei lá, Hoje cegar, vocês matar. terceirizam para alguém, não? Aham. Tem os que clientes legal, de terceirização. Tem os clientes de terceirização. Mas por que Ambre daí? Calma, vamos voltar lá. E daí, então, não ligamos muito, mas teve já uma fase 2, que na realidade minha irmã e meu cunhado eles trabalham na área de marketing, minha irmã na Volvo, no marketing da Volvo, meu cunhado na época era do Grupo Positivo, ele está numa startup de educação. E eles tinham contato, eles conhecem muito de branding, e falou, cara, daí ele estava explicando como que você cria um nome, né? Ele deu toda uma aula de marketing, e claro que a gente tem uma base, né, da faculdade e também, né, de interesse pessoal sobre brand, sobre marketing, e daí eles falaram, cara, não, esse não é o caminho, o Vesper, cara, não conta história nenhuma, cara, daí eu fui lá no Ginger, no bar. A gente levou uma amostra lá, colocou lá, ele colocou na prateleira, era horrível o nosso rótulo, sabe? Já tinha o Ginger naquela época. Já tinha. Daí a gente levou lá e daí o Pedro, muito simpático, né? O cara deixou lá assim, mas falou, puta, eu olhei e falei, nossa, que não dá, né? Daí a gente foi em busca de pessoas que conheciam de branding, né? A gente... Você já tinha muitos clientes ou não? Não, nenhum ainda. Ah, ainda não a parte embrionária. Só deixando pra galera experimentar. Isso, era tipo, a gente pegou o barracão em junho e a gente contratou a empresa de marketing em junho também. E daí a gente contratou a SOWAT, né, que também a gente tinha um network com ela, minha irmã é amigo do Bruno, o marido dela, o Fabrício, também. O Bruno é o diretor da Master, é o CEO lá. E ele tinha uma divisão dentro da Master que era a divisão de startups. E o conselho lá, que é também o pessoal que, né, o conselho da Master, da SOWAT, aprovou, né, a entrada da Ambre. E daí a gente tinha um fee bem mais baixo do que seria fazer um branding lá com eles. Vocês até cotaram com eles lá, não é barato, né, o serviço deles. Só que eles falaram pra gente que a gente não poderia escolher o nome. Teria que ser eles, precisavam de naming, tudo. Que ousadia, que legal. E daí falou assim, cara, a gente não... E daí meus sócios tinham se apegado ao nome. Isso é um problema com o nome, cara. Se você fala o nome, cara, o cara se apega pessoalmente e daí os caras, não sei. E daí, né, começa E você ali desapegado, do mesmo jeito que entrou o Vesper, podia sair. Pra mim, podia... Cara, pra mim eu queria Não que... foi você que escolheu, né? Eu queria pagar minhas contas. Entendeu? Exatamente. No final, Eu confesso que quando eu vi janela também, eu fiquei meio, puta, janela, mas assim... confia, vai. É isso aí. Mas assim, não é assim, né? E daí você tem que fazer um puta do convencimento dos caras. Que, pô, os dois sócios, um é financeiro, absurdo, contador e administrador, que fez faculdade comigo. E o outro é aquele cara mais visionário, coração. Apesar de ele ser empreendedor e tal, ele é um cara cozinheiro, criativo. Então é difícil conversar, cara. Hoje em dia ele é muito mais... Cara, ele tem um conhecimento de marketing bem pesado, ele cresceu bastante junto com a empresa, mas antes não, cara, ele era bem cru com relação a isso. A gente teve várias discussões, cara, e super saudáveis, sabe? Não foi nada que foi uma quebra, uma briga, nada, mas é a discussão de como é que você vai criar o teu negócio. E daí eu falei para o pessoal, cara, confia. Daí na reunião eles falaram, cara, a gente gosta bastante de Vesper pro Bruno. E o Bruno cagou, total. Falou, foda-se, né? Não falou na nossa cara, deu pra ver na cara dele. Tipo, senta lá, Que Cláudio. bosta. Que ele de tava nome. dando uma cagadola pra gente. Mas tudo bem. E daí quando apresentou a Ambre, cara, brilhou o olho, todo mundo falou, caralho, é isso aí, pau, vamos pra cima, vamos desdobrar e tal. E daí a gente até fez umas garrafas Vesper no começo, até ficar pronto o brand, que demora, né, cara? Não é um negócio muito rápido. Mas aí a gente já se apaixonou pelo nome e segue. O meu pai, por exemplo, não falou comigo por uns 3 meses, cara. Porque ele amava a Vesper. Mas quando a SOWAT apresentou, foi consenso geral na apresentação. Total. Todo mundo. Inclusive minha irmã e meu cunhado. Mas- É que O eles nome- fazem uma defesa muito boa também, né? Quando vem aquelas apresentações dele, quando você me manda, às vezes eu fico tipo assim... Tá Caraca. bom, né?
conta umas histórias muito... Cara, aí você vê muita importância do storytelling, porque até no processo de conversa, seria muito diferente dele chegar pra você e mostrar a logo e falar assim, a gente pensou no nome, vai ser Ambre, a logo vai ser essa. E outra coisa, o cara colocando Ambre de Viver, não sei o que, papapi, blá, 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 e vai indo, você vai vendo todas as aplicações da marca. Cara, no final você fala assim, já tá aí, já pronto, vamos começar a vender amanhã. Verdade, que o cara tem um método de venda Amway, entendeu? O cara vai te comprando desde o começo e ele fala de forma de vida, buscar novas experiências e mostra lá um cara tatuado, vendo numa televisão, fala, queria ser esse velho, né, cara? Você fica pensando, né? E quando você vê a fotinha na apresentação e depois o cara fecha, né, com chave de ouro ali, foi animal, então a gente gostou pra cacete. Mas ao mesmo tempo, a gente, a criação de nome, de novos produtos e tal, a gente teve, né, dificuldades ali na frente, né. Então, um aprendizado. Esse aí foi super assertivo, nota 10. E até hoje a gente fala com o Bruno direto, eles fazem o nosso branding ainda, né, já com uma empresa constituída. E, agora cobrando o fim inteiro. Cobrando o fim inteiro, não tá fácil. Sorte que eles parcelam, então sai. Mas agora, hoje em dia, vocês têm o Ambre, que é o Standard, que é um gin que ele se compara ao quê? Assim, se fosse... Sem falar de preço, só qualidade. Na realidade o Ambre ele é um gin feito artesanalmente, que muda um pouco das grandes marcas, né? Ele se compara, é um gin que tivesse uma categoria acima de um Bombay, do Tanqueray, porque a diferença básica é o método de destilação. Os gins internacionais, aí, renomados, eles são muito bons, mas o processo industrial ele é feito concentrado e diluído num tanque, né, de uma base alcoólica, assim, né? E a gente é o que chama-se one shot distillation. Então tudo que a gente produz ali no destilador, a gente só acerta a graduação alcoólica e invasa, né? Eles fazem um mega concentrado, jogam numa base alcoólica, depois... Por que é one shot? Porque tem chance de dar merda? Tipo, uma Não. É por causa disso, assim, porque eles fazem uma destilação one shot, mas o processo não é one shot. Eles jogam num tanque de uma base alcoólica lá, e daí eles adicionam aquele sabor do gin mesmo, com as especiarias naturais e tal. É um jeito diferente, eles fazem um mega concentrado e daí diluem na base alcoólica. A gente não produz uma vez e aquilo lá sai e já vira na garrafa. É uma chance de dar certo com a transição. Tem que acertar a receita. Isso. E daí, na realidade, o que a gente faz ali é um negócio à mão, né? Então, o nosso Zimbro, hoje em dia, a gente comprava numa loja de especiarias. Hoje não. A gente vai lá, compra no fazendeiro direto lá da Itália. A baunilha também vem não sei da onde, né? A baunilha ela vem lá de Ilhéus, uma fazenda específica. Então hoje a gente conseguiu, na realidade, cortar, né? A questão do supply chain aí ajudou, mas assim, cortar alguns caminhos para a gente comprar direto da fonte e também saber o que a gente está comprando, né? Sim. Comprando produtos de primeiríssima qualidade. O que eu acho que no nível industrial é mais difícil. Não, é mais difícil ter esse controle. Ou a fazenda acaba sendo mesmo. Não sei porque eu nunca fui na fábrica dos caras, mas acredito que é mais difícil. E precisa ser de cobre, porque a gente chega na fábrica e tem o equipamento de cobre. E eu já vi falar que o gin que é para ser gin mesmo tem que ser no negócio de cobre, se no outro é muito industrializado. Então, na realidade não precisa, dá pra fazer bons gins com alambique de aço inox. Mas o cobre, ele consegue fazer uma reação melhor, meu sócio sabe tecnicamente o motivo do cobre, mas ele consegue fazer uma reação, fica mais gostoso no cobre. Assim, e tem torneios internacionais que não aceitam gin de destilador de inox. Mas as grandes destilarias usam de cobre também. A gente tem então o Ambre, que ali está um pouco acima de Bombay e Tanqueray. Aí a gente entra com o Ambre Libre, que daí esse já é para as cabeças lá, né? É nível... Premium. Teoricamente ele é posicionado um pouco mais caro, né? Nosso produto, e ele assim, a gente considera que seja premium, não tem percepção alcoólica, é redondo, a receita é muito bem feita. Muito bom mesmo. E ele é um pouquinho mais cítrico. Então, ele o que muda são a quantidade de elementos que vão a mais. Igual, por exemplo, o Number 10 tem 10, não sei o que a mais. Isso não, na realidade,
foi um pouco de experiência do Master Distiller, de trazer produtos diferentes, usam folhas bastante na produção. A folha ela consegue ter menos variação de citricidade, de grau de açúcar e tal. Então ele consegue ter um controle melhor da destilação e fica mais tipo, sem essa percepção. É um negócio bem legal. Cara, isso é uma parada que eu tenho muita curiosidade para saber como que faz. Porque assim, a gente sabe que o limão, eu sei porque eu vendi limão. Uhum. Se você pega o limão feito na mesma fazenda, colhido no mesmo momento, a acidez dele pode ser diferente de um para o outro. Tal coisa pode ser mais amarga, pode ser não sei o quê. Como que faz para manter padrão de um produto que vai um monte de ingrediente diferente e daí no final você tem que... Porque assim, quando é coquetel, você consegue ir provando aqui e vendo se tá ali, você precisa equilibrar com mais uma coisa ou mais outra. Uhum. Mas o gin não tem como você abrir lá e... Então, na parte a gente deixa descansando o gin sempre nos tanques de inox, para ele pegar o sabor final e tal. O gin nunca fica pronto logo depois da destilação. E a gente adiciona em torno de 6 destilações no mesmo tanque e padroniza ela com a gradação alcoólica que é pela lei. Então, ele fica aqui mais ou menos em torno de 3 mil litros, em torno de 4 mil garrafas aí, ficam sempre o mesmo sabor. Porque ele fica padronizando lá, entendeu? Pode ser que aquele lote, então a gente faz um controle de lote assim. Então aqueles 4 mil garrafas vai ser aquele sabor. Pode ser que no outro lote dê uma nuance, uma diferença, mas é imperceptível. Porque o gin não é uma bebida que você toma pura, né? Ela é bem diluída. Né? Bem difícil. O Pedro que gosta, como que é? O Tom Collins eu já acho. Mas tem a mistura, né? Tem a mistura. Um Dry Martini eu já acho mais pesado de tomar também. Eu acho Tom Collins deve ser redondo. Dry Martini é pra tomador profissional mesmo. O cara que é cachaceiro bonito. Quando o cara que pede o respeito. O Dirty lá, que é o que vai o líquido da azeitona lá, ainda vai, que daí dá um gostinho de azeitona. Mas senão você fica meio pegado ali, porque um ginzão. E um outro produto que vocês têm, que eu sou fã, o meu pai, na verdade, eu acho que deve ser o cliente pessoa física número 1 da Ambre, porque ele pede acho que 2 ou 3 Profano por mês. O Profano é um Negroni que vocês desenvolveram. O Profano é uma história legal, porque a gente comprou de brincadeira um barrilzinho e começou a fazer Negroni pra gente tomar em casa, porque a gente gosta mesmo de tomar Negroni, minha esposa também adora. E daí a gente comprava o vermute, que é o Carpano Antica Fórmula. E é super caro, tipo 300 a garrafa. E o vermute é um negócio que você usa pra cacete. E estraga, ele oxida e tal. Então você compra o Antica Fórmula 300, só que você pode fazer negócio pra caralho, mas não gasta. Não acaba, né? E daí a gente... Então o segredo do Antica Fórmula é que é envelhecido em barril de madeira. E daí a gente comprou barrilzinho de carvalho, barrilzinho de amburana, um misturado e tal, e daí a gente começou a fazer. Só que daí os amigos ficaram loucos, cara. Todo mundo Mas pediu. daí fazia com cinzano mesmo, só que pegava o gosto da madeira. Depende. Quando faz, era 5 litros só, então às vezes fazia com um temês, às vezes com cinzano, com martini, e daí a gente foi desenvolvendo a receita, mas os amigos ficavam loucos, cara. Todo mundo queria. Porque esse gostinho do tanino da madeira, do Profano, no nosso Negroni, é o grande diferencial do produto. Então, o que é o nosso produto? É gin, Campari e vermute e envelhecido num barril de madeira. E daí a gente foi desenvolvendo que tipo de barril que ficaria melhor e tal. A gente desenvolveu um que é metade amburana, metade carvalho. Existe já esse barril, não foi a gente que criou, mas tipo, é um barril que encaixou legal. Que encaixou legal. Carvalho americano é ex-bourbon, então o que o cara faz? Chega lá da Jack Daniels, o cara ele corta a madeira, uma fatiada, deixa ela crua de volta, né? E daí isso que eu ia falar, você compra usado, logicamente. Eles fazem uma retificação do barril. E daí, é caro pra cacete esse barril, né? É caro, barril super caro. Mas o amburana, tipo, o barril eterno, assim, nunca perde sabor. Cara. É um sabor muito presente. E daí tem essa diferença no nosso Profano. Daí a gente criou, por causa dos amigos, e daí a gente criou esse produto meio que... Vamos ver o que dá. Nem fizemos lançamento, porra nenhuma e tal. E até hoje é um puta de um sucesso, cara. Vende super bem, chega nas prateleiras dos mercados mais premium, e não um produto mainstream. É um produto mais premium mesmo, mas vende super bem. Eu acho que Negroni,
assim, além do branding, o Negroni já é um produto em si que já é mais pra quem já conhece também, não é todo mundo que toma. Os que são engarrafados, eu acho que eles seguem um padrão. O enlatado eu ainda, infelizmente, não consegui achar um legal. Mas os engarrafados, os que tinha no mercado, eu achava muito diferente, assim. Não que eu não ache o Profano eu acho ele diferente, mas é por conta do amadeirado. Claro. Você sente o gosto do amadeirado, só que é um gosto que você não sentiria fazendo em casa. Por exemplo, os que eu faço em casa, eu sinto. É muito mais um retrogosto alcoólico. Falta, na verdade. Eu tomo com gelo É que e tal, você ainda não tá com a grana de comprar uma antiga fórmula Exatamente. de 400. Aí você pega o meu pai toma puro, como se fosse um shotzinho. Não um shotzinho, como chama? Quando você toma antes do almoço? Um aperitivo. Ele toma como se fosse um aperitivinho. Isso, aí vai 3 garrafas no mês. Então, ele tem mesmo um sabor muito melhor do que os que tinham nos tradicionais. Isso que eu já dei as outras marcas pro meu pai nos aniversários e ele não. O negócio é Profano. Porque também, cara, não acontece no Brasil muito. Vocês sabem que vocês têm o negócio de vocês não cortam caminho. Cara, o pessoal corta caminho. Daí o que eles usam? Não usam o Campari da Campari, usam um bitter lá, mais ou menos. Usam um vermute que não tem. Os caras fazem vermute nacional aqui. Que eu não sei, cara, não tem nada a ver com gosto de vermute mesmo. Porque que nem a gente foi fazer um gin, foi buscar um negócio que ficasse parecido, né? Mais com a nossa assinatura. Mas os vermutes que eu experimentei nacional, nenhum nem tem gosto. Não chega nem perto do vermute italiano, que é a terra do vermute. Mas lembra aquela vez que a gente saiu? Eu ia falar agora. Pode falar. Não, é que eu não lembro muito bem, mas... Não, isso hoje eu não estou fazendo coquetel? Foi aquele dia? Não, que hoje eu não estou fazendo coquetel. A gente estava em São Paulo? Isso. A gente estava em São Paulo, a gente saiu fazer uma tour por bares e, cara, tava uma movimentação, acho que muito forte da... Qual que é a outra marca? O Cinzano e a... Martini. A Martini estava entrando muito forte querendo ganhar o mercado da Campari. E daí eles desenvolveram um aperitivo. Isso. Como se fosse Campari. E cara, a gente ia em todos os bares, eu sou muito fã de Negroni, eu chegava a pedir o Negroni e não era com Campari, eu ficava indignado, cara, que nenhum bar era. E daí a Campari lançou uma campanha do não existe Negroni sem Campari. Porque a receita original é gin, vermute e Campari, não é gin, vermute e um aperitivo. Claro. Então, isso dava uma diferença gigantesca. Não, cara, outro produto. E daí uma coisa que eu já tomei, assim, lá no Frank, lá de São Paulo, que já fechou até o bar, com Jerez em vez de vermute, que é um vinho fortificado espanhol. Bom, ficou super bom, valeu a pena, tipo, essa mudança, assim. Mas não era. Mas não é Negroni. Era tipo um negócio mais contemporâneo que ele fez, ele ficou bem equilibrado, ficou bom. E daí o nome Profano veio também da gente. Não falamos nada, chegou, apareceu. Esse nome eu acho animal, cara. Eu acho Profano muito massa. Eu também gosto do nome Profano. Não, é bem bom. Bem bom. E o branding também é... Eu acho que o Profano ele acaba dando muito certo porque ele veio do artesanal. Não foi um produto para a indústria. Porque acho que se você tentasse criar algo para a indústria, você não ia criar algo igual. Muito provavelmente você ia ficar batendo muito em como fazer a coisa custo, mais barata. Tabelinha. Mas olha, e a gente nunca vai produzir muito mais do que a gente produz. Umas 1.000, 1.500 garrafas por mês é o que a gente consegue produzir e não vai ser mais. Porque não é um produto que nem dá muita margem, nada. Mas para posicionamento de marca é legal ter. E é até legal que a produção seja de certa forma limitada, né? Dá um valor agregado. O preço quando fica faltando. Ó, pai, melhor você aprender a fazer estoca já. E esses são os destilados e daí recentemente vocês adentraram um mercado aí novo, que na verdade são dos ready to go, né? Que são os ready to drink. O nome técnico. Boa, errei. E com o Dali, que é uma RTD. Isso também a marca Dali, super legal, um acerto da agência. Assim, a gente teve essa ideia porque tem uma ciclicidade. É isso? Ciclicidade existe? Pode ser. É cíclico as bebidas destiladas, então às vezes está mais em alto whisky, às vezes a vodka, às vezes o gin, e a gente quer ser uma empresa perene, que dure 200 anos, então a gente foi buscar novos produtos também para compor o portfólio, né, e crescer. A gente foi para uma feira de Berlim de bebidas destiladas, chamada BCB, Bar Coven do Brasil, Berlim, né? A BCB Brasil, mas também BCB Berlim. E lá é uma das maiores feiras da Europa, cara, em 2019 explodindo.
o pessoal empurrando rum, House of Rum, e, cara, tava tudo vazio, os stands de rum, mais os stands de RTD explodindo. Eu falei, cara, é isso. Então a gente trouxe para o Brasil, a gente deu uma avaliação no mercado, a Ambev faz um mega trabalho, os caras destroem, muito bom, que eles fazem com a linha Beats, né? Então eles têm um branding bom, o produto é gostoso. E a gente falou, cara, se a gente for concorrer com eles, estamos ferrados. E a gente criou, olhou o mercado americano tem bastante RTD, mais, no segmento mais premium, utilizando daí a fruta, né? A lata, mas também o suco da fruta, né? E usar uma parte mais de produtos mais naturais, assim, não usar essências, sabores e tal, que rola muito no Brasil, né? Pra você que tá ouvindo e escutando, @Dali no rolê. @Dali no rolê. Pra você entender do que a gente tá falando aqui. Então o Dali no rolê, ele é o Dali, né? Ele tem hoje 4 sabores: Moscow Mule, Pink, Vodka Lemonade, que é suco de morango, suco de limão e vodka. O Moscow Mule é um campeão de vendas do Janela, né? Mas não é o Dali, é o do Janela. Mas é suco de gengibre, xarope de gengibre, suco de limão e vodka, né? E então esses 2 sabores, e tem o terceiro sabor que é o citrus, que é suco de laranja, suco de limão, suco de tangerina e vodka. E o último é o maçã verde, que é o suco de maçã verde e vodka. Então hoje a gente a produção é verticalizada, a gente faz a nossa vodka internamente, faz o invase 100% interno, né? A gente consegue ter um controle bom da produção e também, né, como a gente faz internamente, a gente consegue fazer menores lotes, testar novos sabores e tal. E como que tá a saída, assim? A gente até teve esse papo um pouco com o pessoal da Baco e assim, é uma conclusão que a gente chegou aqui que ainda tá meio cedo para saber se os RTDs vão emplacar de verdade ou não. Um grande sinal que vai emplacar é porque as grandes indústrias começaram a investir pesado. Isso já faz uns 2 anos, mais ou menos. O mercado é um mercado de $2 bilhões nos Estados Unidos, é um mercado expressivo. O mercado americano tudo é bilionário, né? Sim. Mas é um mercado bem expressivo já lá. E assim, ainda não é uma certeza que o negócio vai bombar. Mas a certeza é que eu sou vanguardista no negócio. Tá ali, que eu tô plantandinha. Se der certo, vai ser bom pra gente, pra cacete, porque a gente vai estar lá no começo e o pessoal vai conhecer a gente, né? E a gente ser uma empresa de vanguarda, um produto inovador e tudo mais. Então a gente é uma aposta, sabe? Se não der certo, eu vou vender minha enlatadora e segue o baile com o destilado. E como é que você consegue ter um preço competitivo com as indústrias grandes? Não é mais caro, né? Porque ele é competitivo pelo que ele entrega. Sim. Entendeu? É R$ 9,90 na rede de supermercado. Algumas vezes tem promoções, tá? Consegue comprar mais barato, mas assim, a pessoa está pegando um coquetel muito bem feito. Então, com a fruta, o morango vem direto de Campina Grande do Sul, né? O limão do pai do Paiva. Então, a gente tem um controle bem legal. O gengibre vem de Morretes. Sabe? Então a gente tem todo um cuidado e tal. Então a pessoa está pagando um coquetel super bom para tomar em casa, que às vezes a gente mesmo que é tomador de Negroni tem preguiça de fazer. Hoje cedo a gente estava até conversando que pode ser, não sei a prática, né? Que criar produtos comparando com um drink não é uma barreira. Então, nem a gente pega exemplos ali dos grandes, Smirnoff, Skol Beats. Eles são aquele produto, ele não está comparando com algum drink. Sim. E você comparar pode ser uma barreira porque a pessoa quer tomar um Moscow Mule enlatado, digamos assim. Isso não é um desafio ou você não... É um desafio, mas o Moscow Mule, ele é um produto que é basicamente o que vocês fazem ali no bar, né? O que diferença é que ele tem, né, alguns componentes para aumentar a validade do produto, que ele é muito fresco, né? Um produto vivo. Então, isso aí dificulta um pouco, assim, mas o fato de você ter que ir em casa descascar o gengibre, bater, cortar e tal,
É chato, você já desiste no começo. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Nossa, porque a receita do Janela, do refrigerante de gengibre do Janela, que é artesanal, a gente fala, gente, a receita é água, gengibre e açúcar. O problema é fazer, ninguém quer fazer. Aí você traz a praticidade do cara comprar o Dali Moscomule, pega a espuminha da Easy Drinks, joga no copo e faz a Moscomule. Da Bijin, Aloys Drinks, não pode me patrocinar. Mas a Bijin hoje nós também, se vocês quiserem mandar mimos aí, recebidos. A Bijin é nosso parceiro, eles fazem degustação com a gente e é bem boa, cara. É legal, eles deixaram uma caixinha com os sabores aqui pra gente. É muito bom mesmo. Então, é uma barreira mesmo. Respondendo, é uma barreira. Não é tão fácil assim, mas... É uma aposta. Mas você está perguntando, putz, vai dar certo e tal? As festas que a gente fez de faculdade, foi a Muvuca e, né, essa última festa do Farofada, cara, foi absurdo o consumo. A última festa foi 5 mil litros de Dali. Para uma festa de 6 mil pessoas, cara. Caraca. Então, tipo, e a gente recebeu feedbacks no Instagram, obrigado por criar o Dali. Pink. Eduardo foi dormir dando risada. Mas aí você achou o seu nicho aí, vai pegar universitário agora. No Twitter tinha lá, cara, a fila do Pink tava inviável e tal, o pessoal ama o Pink, entendeu? Legal. Então foi tipo, cara, assim, ó, não sei se vai dar certo, mas teve alguns, pode ser que seja o nosso nicho seja esse, sabe? Mas assim, eu vejo muito mais, assim, que depois da pandemia mudou um pouco o comportamento de consumo, que a gente tem saído, feito bastante festa em casa e tal, e agora tá, tipo, não só no bar, o pessoal faz bar, casa, um pouco de bar, um pouco de casa, pedindo delivery do Janela. E deixa eu entrar num assunto meio polêmico, que a gente falando de vanguarda, você falou de rum, porque realmente começou vindo da indústria, geralmente a indústria começa a acreditar o que vai ser. São esses ciclos que ele falou mesmo. Né? Vai vindo e falaram que o próximo que vai vir é o rum. A gente não está vendo isso virar, a gente não está vendo isso acontecer, e ao mesmo tempo que se fala do rum que vai vir, se fala que o gin já está caindo, já está criando essa... Isso a gente não sabe se é verdade, porque assim, o chá da rainha continua sendo um drink que vende muito bem dentro de Janela, que é um drink que vai gin. A gente teve aqui um convidado, o Michael, a bebida preferida dele é gin. Então, vários franqueados também. Vários franqueados é gin. Então assim... É o que o mercado tá falando, tá caindo, mas será que isso tá acontecendo de verdade ou é a indústria querendo falar que tá caindo para vir o rum? Você tá percebendo isso? Não é mais o rum. Pior que a indústria nem tá falando isso, cara. Porque na realidade não tem muitos players de rum no Brasil, né? E falta produto no mercado. Então, a gente teve esse problema. Eles vêm falando de rum, estavam falando de rum até alguns anos atrás, assim, e agora eu ouvi dizer de whisky Mas o whisky, eu tenho conversado com o pessoal das redes de supermercado e realmente teve um aumento no crescimento do consumo de whisky, está bem significativo. Tá? Então são volumes assim bem expressivos. Mas eu acho que é um produto que tem muita resistência feminina, principalmente, mas muito masculina também, o whisky. Mas eu acho que um pouco disso, não sei se 100%, mas vai muito por mídia, né? Você vê aquele... Puta, eu acho... Tipo, seria do Suits, que o cara toma lá... Mas, cara, sabe onde eu vi que popularizou muito? E foi aquele... O funkeiro, o MD Chef. Que o cara, ele é um funkeiro que ele... é apreciador de uísque. E ele sai em todo lugar com uísque, só posta de uísque, o cara só fala de uísque. E daí todo mundo começou a consumir muito, igual é a mesma coisa que ele fez com a Lacoste. Ele basicamente bebe uísque e usa Lacoste. E cara, ele começou a popularizar isso de uma forma e a galera começou a consumir uísque, perguntando de uísque, a galera parava de pegar o Red Label, porque é o que não é tão legal, pra consumir os uísque um pouco mais caro, porque o cara, ele chega, um cara que saiu da favela tomando um uísque caro, então ele explicando pra galera por que ele tá tomando aquele uísque. E daí começou, ele foi no Podpah, falou de uísque lá, cara, os uísque começaram a tomar mais. Exatamente. Então tem isso, aí tem influenciador no TikTok, o cara explicando como que toma uísque e fuma charuto junto. Eu vejo até o charuto crescendo o consumo. Com certeza. Então, não sei se essa é muita relação da mídia, mais do que da própria indústria, né? Acho que sim, tem esse impacto da mídia, né? Eu acredito que o rum não seja, mas assim, voltando um pouco, assim, o gin, eu acho que assim, não vai ter aquela cor de crescimento que teve,
mas assim, vai ter eu acho que vai se manter numa reta de consumo, pode baixar um pouco, pode subir um pouco, mais pro verão ele aumenta sempre o consumo, e mais pro inverno acaba tomando vinho, outros tipos de bebida. E acho que sim, o poder da mídia é muito forte, né? Se aparecer, uma Anitta, ou um MC, ou né, uma pessoa que seja influenciadora, um mainstream, vai ajudar bastante, né? Um dia o cara se pega o Dali aí e fala, Dali, meu Deus. O rum eu achei que ia engatar mesmo. Ainda acho que engataria. Mas a pandemia acabou com toda a estratégia do... Porque eles estavam começando antes da pandemia. O rum é uma bebida de... Eu acho muito fácil a aceitação de bebida, assim. E eu acho mais leve, você toma com coca que é fácil de comprar. Mas é para o público masculino. Pro público feminino, tem um pouco de sabor de cana, da cachaça, um pouco mais pesado, assim. Eu, por exemplo, amo rum envelhecido. É uma das bebidas prediletas. É o que eu mais tenho em casa para beber. Então, eu acho legal. Mas eu não sei, por exemplo, a minha esposa nem encosta. E ela nem chega perto. É bom que sobra mais. Legal. Cara, e a gente tem aqui um espaço onde a gente fala um pouco sobre o que as pessoas que vêm aqui comem, bebem, como pessoas dentro da área. Você é uma pessoa que produz gin, é uma pessoa que está toda hora em restaurante, toda hora em bar. Exigente. A gente estava falando aqui que ele mesmo admitiu que ele está ficando... Não sei se ele Ranzinza. admitiu, mas a gente acabou de falar que ele está ficando cada vez mais ranzinho. E o que você costuma comer? O que você costuma beber? E se você tiver lugares, Curitiba ou Brasil, para indicar, falar, nesse lugar eu comi ou bebi alguma coisa muito boa? É só, na realidade, como eu tenho filho pequeno, a gente tá mais caseiro ultimamente, mas assim, eu gostava muito de sair para comer fora e gosto muito de beber. Então, para beber em casa, normalmente eu tomo bastante cerveja, estilo IPA, New England IPA, um pouco mais fortes em Double IPA. É o meu estilo de cerveja preferido, né? E depois que engrena também, eu posso tomar uma cervejinha Spaten, Spaten é de Munique, que é onde eu morei, e é uma cerveja que eu já conhecia lá. Eu acho muito boa, porque ela tem uma drinkability boa e cerveja é para isso também, né? Para refrescar. Você acha que ela mudou depois da Ambev ou não? Não, é outro produto, com certeza, mas é o estilo Helles. É o estilo Helles, né? Que é o que eu gosto, que é, tipo, tem essa drinkability e tal. Não, a diferença de lá, cara, é outra coisa, é a água, é todo o processo e tal. Aqui o cara faz, ó, na destilaria, na cervejaria Ambev aqui e com os padrões aqui, mas provavelmente eles devem copiar o estilo, então chega próximo. Mas aí também de destilado eu tomo bastante saquê, que é um fermentado destilado. Eu sou apaixonado por saquê, que vai... Minha esposa fica brava quando eu vou na adega saquê puro. Então, às vezes eu tomo uma cervejinha rebatendo ali junto, mas eu adoro saquê. Tem um percentual baixo, né? Não, mas brilha, né? Que você vai uma garrafa tranquilo. Emociona. Ele é tipo vinho, né? É 14, 15, né? Mas o saquê bom, cara, é muito bom. É muito bom. Esse saquê já a partir de R$40, assim, já é um saquê super bom, geladaço. E tipo um vinho branco, assim, você toma, bem geladão. Então eu tomo bastante saquê, então pega um sábado de tarde, assim, e tal, que eu tô mais tranquilo, vai uma garrafa tranquilo. Nossa. Ou de noite, assim. E minha esposa até toma um pouquinho, mas eu gosto bastante. Nossa, saquê é um que tava fora da minha lista de... Nossa, eu vou ensinar vocês a tomarem, é muito bom, cara. Na verdade você tá devendo, assim, desde quando a gente conhece, você fala de uma tal, vamos se reunir na casa do meu sócio, que ele tem um monte de charuto, um monte de uísque, e daí a gente... Vamos fazer. Vamos fazer, tá devendo mesmo. Agora tá ao vivo, prometendo. Eu não vou cobrar porque, como você fala que é na casa do sócio, eu acho que ele que tem que Não, concordar. vou fazer lá em casa. Não, vou fazer lá em casa, que daí ele vai. Boa. Daí tranquilo. Mas aí daí pra comer, né, o churrasquinho, meu sócio cozinha excelente, né? Mas eu gosto de cozinhar em casa, fazer churrasco, cozinhar mesmo, fazer um risotinho, um macarrão e tal, fazer um molho de 3, 4 horas, bem preparadão, assim, uma coisa que eu gosto de fazer. E pra sair pra comer, putz, tem vários lugares, assim. Eu peço em casa, agora que eu tô pedindo um pouco mais, por exemplo, o Falaf, que é um lugar que talvez vocês não conheçam, mas é um falafel, é um sanduíche vegetariano,
Cara, não me fala, assim, eu não sou vegetariano, longe de ser, mas assim, é um puta, cara, muito bem feito. Tipo, assim, ele vem montadinho, assim, tipo, é um pão, 2 pão sírios, assim, e daí é aquelas almôndegazinhas de falafel, daí repolho e tal, pô, uma delícia. Vem um molhinho deles lá, especial, então um lugar, cara, que é barato, assim, vamos dizer, 25 pila o sanduíche, não é tão caro assim. E o Janela Burger. Eu ia falar isso, você gosta de hambúrguer? Sou cliente, gosto de hambúrguer. Esse mês a gente tá com o FBC, não sei se você gosta de hambúrguer de frango, mas é um... o problema é que eu gosto, mas a minha esposa não come empanado. Vocês têm que fazer um hambúrguer que não seja empanado. Aí complica. Mas come você. Não Divide com ela pega de carne. Eu gosto de empanado, não sei porquê, cara. Empanado deixa bem mais gostoso, frango. E daí também gosto de uma comida tipo italiana bem feita, assim, nos restaurantes que você vê que tem um chefe por trás ali, mais caprichadinho, o cara capricha no conteúdo. Então, e comida japonesa, que eu adoro, cara, no lugar que eu vou e sou apaixonado, é o Fuji. Que é ali no Mercado Municipal, o Vinícius. Nossa, ali. todo mundo fala, já fui, gostei muito também. É muito gente fina, cara, só deixa ela aí, né? Meio salário no negócio. Mas o produto é muito exclusivo. A gente tá no 4º episódio e todos os episódios todo mundo falou de comida italiana. Realmente, comida italiana acho que é o... mas também a gente tá numa cidade que tem muita referência, né? Vem muito do... E o lugar mais top que você já foi? Mas foi fora, né? Pode ser. Fora, pode ser. Aqui a gente tem várias pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra. Sei lá, eu acho que deixei lá um pai e a mãe lá no Kong, em Paris, que é na frente da Maison Louis Vuitton, um rooftop assim, bem tesão de vidro, na frente do Rio Sena. E a comida, cara, meu Deus do céu. Absurda. Animal, assim, cara, muito bom. Eu acho França foda de comida. E daí, em Nice também, pratos simples de rua lá, que é o moules, que é um mexilhão. Só que daí eles cozinham com vinho e branco. E é animal, cara. É o mexilhão que você come, cara. Vinho, mexilhão e batata frita. Moules fritos. É moules frites. Muito massa, velho. Esse negócio é muito massa. Lá de Nice. E, puta, só de pensar já dá vontade de voltar. Na próxima, quando você vier aqui, a gente vai ter um estúdio com cozinha e tal. Eu faço um molho frito pra você. Você pede, eu faço na hora. Esse vai ser o intuito do negócio. Mas o negócio do que os caras fazem lá, cara, fica muito bom. E daí também comer pato com aquele molhinho vermelho e tal. Putz, acho o pato... França é foda. Legal pra os cacete. caras são sinistros. Tem um de pato que é em Chinatown, que meu amigo foi, que ele falou que é o melhor restaurante da vida dele. E esse eu quero ir. Se Deus quiser, comer bastante hambre e tal, de Nova York. De Nova York. Então vamos comprar bastante hambre, beber bastante gin janela pra conseguir pagar... Pro Eduardo pagar a gente, cara, também pra convidar. Eu acho o Fuji uma experiência irada. Absurda, cara. Aquele tirache e o... O tirache é o prato que eu peço lá. Mas assim, até um barcão lá com os peixes daqui. Porque tem um negócio de peixe, cara, tem um litoral bem foda, assim, um monte de peixe legal que a gente nem conhece, né? A gente conhece tilápia, salmão e atum. E no nosso litoral tem vários, né? Calavala, badejo, vermelho, tem 300 peixes assim que são garopa. Pô, poço de garopa é uma delícia. E lá no Fuji você consegue, né? Comer um sashimi disso. Fica comendo salmão que vem da tipo, casa do chapéu lá. Nunca é fresco e fala que é fresco, mas na verdade não é, porque não tem aqui. Que é uma galinha do mar, cara. Exato. Entendeu? Então não é tão legal. E daí eu acho também uma experiência assim que fora esses de fora, no Brasil, tem São Paulo também, tem coisa boa pra cacete e tal. Mas tá, é isso aí. Massa. Mais alguma coisa, garotos? Acho que é isso. Show? Então, muito obrigado, Eduardo, pela presença. Falou um pouco. Na verdade, cara, eu tenho uma pergunta. É que eu tentei jogar aqui pra eles perguntarem, mas eu não sei se você pode falar. Não sei se eu posso te perguntar isso. Você tem spoiler de alguma novidade que virá ou você ainda não pode dar esse spoiler? Ainda não posso, mas assim, uma coisa que eu posso falar do Rum
que a gente vai fazer, a gente quer virar uma Spirits House, ter todos os tipos isso de é muito destilado. massa, porque rum não tem, né? Rum não tem, e a gente comprou a matéria-prima, só que a nossa fábrica ela não tem capacidade para produzir rum, porque tem que ser destiladores de 3, 5 mil litros, são destiladores maiores, porque o mostro do rum, o melado que faz, ele... Não sei se é melaço ou melado, o sócio que sabe. Ele é uma mistura mais pobre ainda do que o que faz a cachaça. Então ele tem menos percentual alcoólico, então tem que destilar pra caralho pra sair um pouquinho, entendeu? Sim. Mas ele comprou todos os fermentos que deixam a mistura mais rica e tal, e a gente vai fazer uma destilaria terceira, mas vai ser o nosso rum, né? Que legal. Então a gente vai desenvolver, mas vai ser, sei lá, pra ficar bom 6 meses de desenvolvimento. É bem difícil desenvolver gin, é difícil. Desenvolver vodka, desenvolver rum, desenvolver já sabe a nossa Whiskão, portinha. Whiskão. Já sabe a nossa portinha aqui pra bater e trazer um rumzinho. O whisky é o mais fácil, eu acho. Todos os produtos e novidades vocês colocam lá no @ambrigin? Todos os produtos e novidades, @ambrigin. E também as novidades de coquetel, daí no Dali no Rolê. Então é isso. Valeu, Eduardo, muito obrigado pela presença. Um e vocês encontram Ambri nos mercados e também nos janelas perto de você, dentro da Gin Tônica ou no Chá da Rainha, que são os nossos drinks. Isso aí. Valeu! Valeu. Fechou.